Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como vocês estão assistindo ou ouvindo essa aula, que é a última do curso. Nas anteriores, a gente discutiu as reformas no final do século XVIII, início do século XIX, no contexto de intensificação da competição internacional e depois de abertura da Era das Revoluções, e como a Era das Revoluções aumentou o horizonte de expectativas e as possibilidades de como lidar, de como pensar a inserção política do Brasil nesse contexto mais amplo, inserção política e até econômica também. Mas as conjurações foram facilmente reprimidas. Mas essa aula é a última do curso, porque em 1808 o Brasil efetivamente deixa de ser uma colônia. E o que caracteriza uma colônia, na visão mais tradicional, é exatamente o monopólio colonial, o exclusivo comercial, a obrigação de só comercializar com a metrópole. Ora, a metrópole deixa de estar em Lisboa, a sede do império, a cabeça do império, e passa a estar no Rio de Janeiro. Então, o objetivo dessa aula é a gente entender esse contexto, essa possibilidade essa de mudança, de transformação, e como é que é possível, como é que se torna possível, e quais são as transformações que são derivadas disso aqui no Brasil, a partir de 1808. E o que a gente quer entender, então, é esse caráter profundamente excepcional nas Américas da experiência brasileira. Como o Brasil se transforma, como essa era de revoluções impacta o Brasil de maneira muito diferente do resto das Américas. Você não tem um processo de quebra da situação colonial a partir de uma revolta e que o próprio conflito vai gerar a unificação das várias colônias, como acontece na América Inglesa, na América Inglesa continental, que vai dar origem aos Estados Unidos. Você não tem múltiplas revoltas de grupos de elite, mas também subalternos, que acabam culminando numa revolução social profundamente transformadora, completamente transformadora, como foi a Revolução Haitiana, né? Na ilha francesa do Caribe de Saint-Domingue. Você não tem a ruptura da ligação com a metrópole, como acontece como acontece em todas as colônias, né? Quase toda a América Espanhola, na mesma época que a família real chega aqui no Brasil. Não, você tem no Brasil o processo de metropolização. A capital do império vem para o Rio de Janeiro e, através disso, amplia a unidade da situação colonial. Através disso, amplia a unidade amplia a unidade da colônia, que passa a ser muito mais fortemente ligada entre si do que anteriormente, por causa da presença do Império. Porque antes, se todos falavam com Lisboa, agora eles falam com o Rio de Janeiro. E por último, você tem a monarquia. Você teve experiências monárquicas, discussões monárquicas em outros espaços das Américas? Teve. Especialmente no México, né? Mas também alguma coisa no Peru. Mas no México você teve a proclamação do Império Mexicano, Agostinho de Iturbide, enfim, que acabou sendo deposto e depois morto, né? Quando tentou voltar ao poder. Mas no Brasil, a monarquia ela se instala aqui em 1808 e ela vai ficar aqui durante mais de 80 anos, né? Até ser derrubada em 15 de novembro de 1889, né? Então, tudo isso é absolutamente excepcional. E é importante, né, para entender o caráter conservador, né, desse processo de independência da história do Brasil. Mas por que que eles vêm? Por que é factível a família real vir para o Brasil? Porque o Brasil estava passando por um processo estrutural de crescimento econômico, de crescimento populacional. A população do Brasil, 2 milhões e meio, talvez um pouco mais no início do século XIX, já era maior que a população portuguesa. Se você contar só a população livre, provavelmente a população portuguesa ainda era um pouco maior. A população portuguesa devia ser em torno de 1 milhão e meio, 2 milhões, uma coisa assim. Acho que 1 milhão, 700, 800, não lembro no cabeça agora. A população livre portuguesa era maior que a população livre brasileira. A população total brasileira era maior. O Brasil estava crescendo muito economicamente nesse contexto internacional de conflito. Especialmente porque o conflito afetava muito a região do Caribe. Porque a região do Caribe, por uma região com vários impérios, ela era muito ameaçada por esses conflitos internacionais. E a principal área produtora do Caribe era a ilha francesa de Saint-Domingue, que depois da Revolução Haitiana basicamente some do mercado internacional por causa da guerra, do conflito, por aí vai, embora eles exportasse alguma coisa ou outra para obter recursos, mas é incomparavelmente menos do que
do que até 1790. O Brasil tinha uma pujança comercial muito grande, não estava ligado comercialmente só a Portugal, estava ligado comercialmente também com a África Ocidental, a Costa Mina, especialmente graças à Bahia, estava muito ligada à Angola, que basicamente era dominada, né, por comerciantes situados no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. A Índia portuguesa também tinha fortes ligações comerciais com o Brasil, especialmente a partir da abertura total desse comércio, por volta de 1775. Então o Brasil ele era muito mais importante do que Portugal, como já era, fazia algum tempo, né? Enfim. Então essa economia escravista ela estava pujante e isso e o Brasil então fazia era efetivamente a parte mais importante da monarquia portuguesa, já não era mais Portugal. E isso já era um processo estrutural, né? Já em 1736, o principal diplomata português da primeira metade do século XVIII, ou talvez do século XVIII quase inteiro, o Dom Luís da Cunha, ele vai escrever, ele vai discutir essa possibilidade, que já acontecia, né? Uma possibilidade que já havia se discutido desde meados do século XVII, na época da Guerra da Restauração, da guerra contra a monarquia hispânica, né? Quando Portugal se separa da monarquia hispânica em 1º de 1940, né? Você tem uma discussão sobre, né, há uma breve discussão, mas ninguém leva muito a sério da vinda da família real para o Brasil. E o Dom Luís da Cunha fala isso a sério já em 1736. Considerei, talvez, visionariamente, que Sua Majestade se achava em idade de ver bem povoado aquele imenso continente do Brasil, e nele, tomando o título de Imperador do Ocidente, quisesse ir estabelecer naquela região a sua corte, levando consigo todas as pessoas que o quisessem acompanhar, que não seriam poucas com infinitos estrangeiros. E, na minha opinião, o lugar mais próprio de sua residência seria a cidade do Rio de Janeiro. Rio, que embora ainda não fosse a capital do estado do Brasil, já era, né, já estava ultrapassando a Bahia, graças à sua ligação comercial com Minas Gerais. Rio de Janeiro, que em pouco tempo viria a ser mais opulenta que a de Lisboa. Qual a residência será mais vantajosa? Aquela em que se pode viver precariamente esperando ou temendo que cada dia o queiram despojar do seu diadema, da sua coroa, ou aquela em que pode dormir o seu sono descansado e sem algum receio de que o veio inquietar? Então o Brasil estaria muito mais protegido, né, dos conflitos internacionais do que Portugal, sempre possível de ser invadido pela Espanha, né? Lembrando que poucas décadas antes a gente tido a Guerra de Sucessão Espanhola, você vai ter depois uma outra guerra, né? Guerra de Sucessão Austríaca também na década de 40, embora isso não afete muito o Brasil, né? Enfim, o ponto é que afete muito Portugal, o ponto é que Portugal estava sempre vulnerável por causa do seu pequeno tamanho, né? Aos conflitos internacionais. E o fato de que a Espanha estava aliada à França, enquanto Portugal estava aliado à Inglaterra, à Grã-Bretanha. O problema é que em duas palavras resolvo, dizendo que o dito príncipe, para poder conservar Portugal, necessita totalmente das riquezas do Brasil e de nenhuma maneira das de Portugal, que não tem, para sustentar o Brasil, de que se segue que é mais cômodo e mais seguro estar onde se tem o que sobeja que onde se espera o de que se carece. Então era melhor estar no Brasil, que era mais rico, porque o Brasil era essencial e Portugal era acessório, né? O que era uma coisa bem impressionante, né? Pensar assim, olha, não é a parte europeia tradicional que é mais importante, o Brasil é mais importante. E economicamente ele tem razão, evidentemente. E não era, então não era só um diplomata português. Também os colonos falavam isso, até como já mostrei na aula passada com Desconjurações, né? Aqui um outro Inconfidente Mineiro. Se no tempo da aclamação do senhor rei Dom João IV, 1840, né, como eu falei, viesse esse príncipe para o Brasil a esta hora, se acharia a América constituindo já um formidável império, e que ainda seria felicíssimo este continente se viesse para ele alguns dos príncipes portugueses. É mais que a suceder assim, sempre corria risco de o quererem cá aclamar, e que o melhor de tudo seria mudar a rainha, Dona Maria I, a sua corte para a América. Então a gente tem diplomata português, um colono no Brasil, e também viajantes estrangeiros, como Robert Soltei, que décadas depois vai publicar uma história em 3 volumes do Brasil. Um galho tão pesado, o Brasil, não pode ficar preso muito tempo a um tronco tão podre, Portugal. Então, já essa discussão ela estava presente, né, há algum tempo, né? E aqui, já nesse gráfico aqui, a gente pode ver a ampliação do tráfego e o aumento da importância do Rio de Janeiro. Então, o tráfego estava em níveis elevados nesse final do século XVIII. O Rio de Janeiro
era a região mais importante, mas estava mais ou menos, o tráfico estava uma região mais ou menos equivalente à Bahia, nesse final do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX. Mas, a partir da vinda da família real, em 1808, o Rio de Janeiro, ele ultrapassa de longe. E aí, então, você tem essa pujança. Então, o Rio ele já era economicamente mais importante, mas ele ganha ainda mais importância econômica com a vinda da família real e a ascensão e o início da ascensão dessa produção cafeeira, né? Então o Rio de Janeiro ia, claro, a produção de açúcar que também estava se ampliando nesse período, e abastecimento para Minas Gerais e por aí vai, enfim. Mas o que vai servir de estopim? Beleza, estava se discutindo isso, mas o que serve de estopim para a vinda da família real? É o contexto internacional. As guerras revolucionárias, guerras napoleônicas, né, que vão estar acontecendo na Europa, que vão opor a Inglaterra, com seu domínio marítimo praticamente indisputado, né, graças especialmente depois da Batalha de Trafalgar, né, 1804, se não me falha a memória, que destrói as forças navais francesas e hispânicas, né, porque a monarquia hispânica tinha sido submetida, né, à dominação gálica nos anos anteriores, né? Acho que desde finalzinho do século XVIII, agora não lembro exato, e a dominação continental da França, né? Então você tem esse conflito todo, a França vai declarar o famoso, né, bloqueio continental em 1805, e aí Portugal fica no meio. Quando é que Portugal fica? Fica ligado à França ou fica ligado à Inglaterra, né? Porque a França, ela pode invadir Portugal. Já a Grã-Bretanha, aliada tradicional de Portugal, podia cortar o Brasil, a relação comercial de Portugal com suas colônias, especialmente o Brasil, que era o que sustentava o reino português. E isso não era uma ameaça vazia, né? No final das contas, era isso que a Inglaterra, que a Grã-Bretanha já estava fazendo com as colônias hispânicas, com a América Espanhola, graças em razão da aliança a submissão que a Espanha tinha sido submetida, porque a Espanha tinha sido submetida a uma aliança forçada com o Império Napoleônico. Então, o que vai acontecer? O que vai tornar essa discussão de décadas cada vez mais séria é a possibilidade real de uma invasão napoleônica no Brasil, em Portugal. E quando essa invasão acontece, essa invasão, a Espanha e Portugal vão reagir de maneiras diferentes. E a reação diferente de Espanha e Portugal, enquanto a monarquia hispânica vai ser derrubada, embora tenha se cogitado talvez o rei ir para o México, enquanto a monarquia hispânica vai ser derrubada, e vai ser submetida, né, pelo José Bonaparte, o irmão do Napoleão, né, como novo monarca, que não vai ser reconhecido pela maioria dos seus vassalos, né, no reino, mas especialmente no ultramar, especialmente na América, e isso vai dar início aos processos de independência na América Espanhola. No Brasil, a vinda da família real não vai gerar o vazio de autoridade que vai permitir o início do processo de independência. No Brasil, a autoridade a gente muda de lugar, né? Então você tem uma transformação muito grande. E aqui uma pequena curiosidade, né? Quem tiver a fim, digamos, de ficção de aventura, leituras agradáveis e simples, né, sobre esse período, né? Você tem a ficção, os romances, a série de mais de 20 volumes, né, do principal escritor de romances, talvez um dos principais escritores de romances históricos do mundo, né? Você tem o Ken Follett, né, que também é muito importante, mas que não trata desse período, né? O Ken Follett é mais famoso pelos livros dele que pegam a Inglaterra, né, no período da Peste Negra até o século XVI, né, Os Pilares da Terra, O Longe de Fogo, por aí vai. E você tem também, mas o que eu vou citar agora é o Bernard Cornwell. O Bernard Cornwell tem uma série de 23, 24 volumes, sei lá, pegando a vida de um soldado inglês, né, nos contextos de guerras napoleônicas, que vai dos conflitos na Índia na década de 1790 até 1820, alguma coisa assim. E ele, inclusive, luta em Portugal e tal, enfim. Então, é bem agradável, tem termos factuais, embora, claro, tenha as invenções necessárias, né, para botar esse personagem sharp em todas as histórias importantes. Mas é bem interessante, vale a pena ler se você gosta. É basicamente um filme de aventura, né, lido, assim, não tem nenhuma sofisticação
Não tem nenhuma sofisticação, digamos, intelectual, estilística, mas para uma leitura de entretenimento vale a pena. E para uma leitura também bastante entretenimento, você tem a série, eu esqueci o nome, acho que foram trazidos 3 primeiros, mas em inglês são acho que 8 volumes, sobre o Temer, que é uma história basicamente das guerras napoleônicas, como seriam as guerras napoleônicas com dragões. Enfim, de uma autora chamada Naomi Novik. E que inclusive eles vêm para o Brasil, os dragões da África vêm e destroem o Brasil por causa do tráfico de africanos escravizados, enfim e tal. Vale bastante a pena também. Novamente, você está em busca de uma leitura mais agradável, né? Uma leitura mais leve, né? Digamos assim. Mas enfim, então esse contexto de guerras napoleônicas que ajuda a entender a vinda, que explica a vinda da família real para o Brasil. Então você tem, na verdade, né, você tem que combinar, como quase tudo em história, a estrutura e a conjuntura. Então, quais são os elementos estruturais que explicam a vinda da família real? É exatamente essa maior importância econômica do Brasil e a dependência que Portugal tem do ultramar, especialmente do Brasil, construída no céu, especialmente desde a descoberta das minas. Sem descoberta das minas, é muito mais difícil de imaginar a vida da família real em 1808. E você tem um elemento conjuntural que é, que é a que são as guerras napoleônicas. Então você tem que são um elemento contingente, né? Tá escrito errado, enfim, no PowerPoint, vou corrigir, desculpe. Então você tem um elemento contingente, que podia ter acontecido desse jeito, mas também não podia ter acontecido, né? Enfim. Embora, por outro lado, também é difícil imaginar um conflito aberto, né, entre a França e a Inglaterra, que tivessem caminhos diferentes, enfim. Poderia ter acontecido diferente, a gente era esse conflito, era ter digamos, uma paz, né, sem que o Napoleão tentasse dominar o Império como um todo. Mas, por outro lado, o Império Napoleônico dependia dessa expansão constante, né, para conseguir se manter, enfim. Então, talvez não fosse tão contingente assim. E a gente tem que evitar a teleologia, de achar que fosse inevitável. Nada disso era inevitável, né? Talvez a família real podia não ter conseguido sair de Lisboa se a tropa francesa tivesse chegado pouco antes, 1, 2 semanas antes, e aí, consequentemente, o Brasil poderia ter se fragmentado também, de maneira similar à América Espanhola, e por aí vai. Então a gente tem que sempre, como tudo na análise histórica, a gente tem que combinar estrutura e conjuntura, pensar quais são os elementos estruturais que explicam o que aconteceu, mas também quais elementos conjunturais que explicam porque aconteceu dessa forma específica. E pensar que as coisas são contingentes. A história podia ter acontecido de maneiras diferentes. Então, o que acontece quando a família real vem para o Brasil? Uma das primeiras coisas que ela faz, já em 1808, já no início de 1808, em janeiro, né, assim que ela chega em Salvador, nem no Rio de Janeiro, você acaba com o monopólio colonial. É, por que isso? Né? Por que se acaba com o monopólio colonial? Por que se toma tão rapidamente uma decisão? Aí você tem uma série de fatores. Né? Você tem, o mais conhecido é a pressão inglesa, que precisava de um mercado consumidor, né, e de matéria-prima. Mas autores como Fernando Dores Costa apontam que não necessariamente a Inglaterra queria uma abertura indiscriminada. Podia ter uma discussão que havia nesse início do século XIX, era a Inglaterra ter um porto livre para comerciar, como por exemplo Santa Catarina. Então, talvez essa pressão inglesa não explique tudo. O que explica então se não é só a pressão inglesa? Você tem também a própria pujança brasileira. Você tem o fato de que o Brasil era economicamente muito pujante, os comerciantes eram muito importantes, e que você tem que lidar também com essa, assim, digamos, para estabelecer uma relação com os vassalos, já que agora o comércio com Portugal seria muito mais complicado por causa da invasão francesa, você tem que dar mais opções para essa elite que vai ser fundamental para sustentar a corte no Brasil. Então você tem a pressão inglesa e a pujança brasileira. E, claro, a necessidade de recursos, porque qual era a principal forma de cobrar impostos nesse momento? Eram impostos alfandegários. Só que para você poder cobrar impostos alfandegários, você precisa de comércio externo. Então, para isso, é necessário essa, essa, abrir o comércio e, consequentemente, tornar possível, né,
tornar possível essa arrecadação. Aqui a gente tem, né, o Dom João e a Carlota Joaquina. Aqui, né, uma das imagens do caos, né, deles saindo de Lisboa correndo, né, e aí você tem milhares de pessoas que vieram, talvez 5.000 pessoas, embora não tenham um número exato, né, que vem para o Rio de Janeiro nesse momento. Lembrando que o Rio é uma cidade pequena, com poucas dezenas de milhares de pessoas nesse momento. Aqui é o documento, né, de abertura dos portos, na Bahia, 29 de janeiro de 1808. E aqui ele explicando o porquê que ele tinha acabado com o monopólio colonial numa carta régia sobre o tratado com a Inglaterra, né? Que ele vai se fazer tratado com a Inglaterra, dando à Inglaterra uma situação preferencial no comércio brasileiro. Aqui ele explica aqui. Foi necessário procurar elevar a prosperidade daquelas partes do Império, livres da opressão francesa, a fim de achar não só os meios de satisfazer aquela parte dos meus vassalos, onde vim estabelecer-me, mas ainda para que eles pudessem concorrer às despesas necessárias para sustentar o lustre e esplendor do trono, e para assegurar a sua defesa contra a invasão de um poderoso inimigo. Para este fim, e para criar o império nascente, fui servido a adotar os princípios mais demonstrados da sã economia política, quais os da liberdade de comércio, unido aos princípios mais liberais e de maneira que, promovendo o comércio, pudessem os cultivadores do Brasil achar melhor consumo para os seus produtos, que daí resultasse o maior adiantamento na geral cultura e povoação deste vasto império, deste vasto território do Brasil. Então ele está explicando, né, enfim, que não é por causa da pressão, na explicação oficial, né, não era por causa dessa pressão inglesa, né, era fundamentalmente para você poder arrecadar recursos e beneficiar os vassalos. E ele coloca, né, uma justificativa ideológica, técnica, assim, né, dessa economia política clássica liberal, né, enfim. E estava em ascensão no pensamento e influenciava conselheiros dele, como o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, né, embora o Dom Rodrigo nessa época tivesse perdido espaço. E aqui, né, o Lord Strangford, o embaixador inglês, né, explicando também como politicamente é capaz de construir essa hegemonia. Porque quem é que comboia e protege, né, a vida da família real para o Brasil? É a Marinha Britânica. Defendi para a Inglaterra o direito de estabelecer com o Brasil relações soberano e vassalo e de exigir obediência a ser paga como preço da proteção. E aqui, de novo, uma viajante, né, em que enfatiza qual é a consequência dessa relação preferencial com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha. É uma viajante que está aqui, né, em 1821. Fui à terra fazer compras. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta, as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Então, essa transformação vai ser um transformação gigantesca. Você estava sempre mudando, né, a sede do Império. Que Lisboa tinha se estabelecido como sede do reino português desde o século XV. Então, você tem que transplantar todo o aparato administrativo e recriá-lo no Rio de Janeiro. E você tem que estabelecer uma nova corte aqui, com os aristocratas e nobres e funcionários reais portugueses que vieram de Lisboa para o Brasil, e também com a elite já estabelecida no Rio de Janeiro, que vai procurar se inserir. Então você cria cargos e você concede mercês, privilégios, benesses, tanto para os reinóis que acompanharam o monarca, quanto para esses moradores do Brasil, que vão ser fundamentais, especialmente, né, os comerciantes. Então você vai ter essa sociabilidade, esses moradores do Brasil vão ter essa possibilidade excepcional de se inserir nessa corte que antes estava muito distante deles. Você vai ter, como alguns historiadores falaram, um mix, né, uma unificação nessas elites? Não, as elites portuguesas ainda continuaram largamente, as elites aristocráticas portuguesas ainda continuaram largamente separadas, né, dessas elites brasílicas que eles viam como tendo um status inferior ao delas.
Mas mesmo assim, você vai ter esse espaço de sociabilidade, você vai construir um espaço de sociabilidade para essa elite que vai ser fundamental também para depois, né, a construção do Império Brasileiro. Mas aí a gente já saindo, né? Então, vai chegar no Rio de Janeiro e essa cidade então tem que ser transformada, né, para ser digna, né, da presença da monarquia, da presença da monarquia europeia. O Rio que é uma cidade pequena, muito menor do que Lisboa, né? O Rio devia ter um quarto, talvez, do tamanho de Lisboa nesse momento, né? Lisboa tinha mais de 200 mil habitantes, enfim. Então você vai construir instituições culturais, né? Teatros, o Jardim Botânico, enfim, tudo isso para tentar tornar o Rio digno, né? Dessa presença dessa presença, né? Da monarquia, do monarca português, né? Você tenta civilizar, europeizar, né? Você institui a intendência de polícia, sendo que polícia nessa época não tinha o sentido só de policiar. Polícia, uma cidade bem policiada era uma cidade bem organizada, era uma cidade ilustrada, uma cidade bem organizada, enfim, né? Então você tenta europeizar, mas ao mesmo tempo que você está europeizando o Rio de Janeiro, você também, por outro lado, tá, como a gente viu, né, nesse gráfico anterior, né, com o tráfico aumentando tremendamente, né? O Rio era uma cidade também largamente africana, né? Largamente centro-africana, especialmente, com esses africanos escravizados vindo da região Congo-Angola. Então e isso aumenta nesse período. Então você tem essa tensão, né? E ao mesmo tempo que a escravidão está se ampliando nesse contexto de 1800, pós 1808, pós-vinda da família real, né? Você também tem uma, um processo, decisões violentas contra os indígenas, né? Em 1808, o Dom João também declara a guerra justa contra povos indígenas, né, no Centro-Sul, especialmente, basicamente Minas Gerais e Espírito Santo, né? Contra os chamados botocudos, né? A Guerra Justa ela permitiu o extermínio e a escravização dessas populações, desses povos originários, desses povos indígenas, que eram vistos como pessoas que resistiam à catequização, resistiam ao processo colonial, né? Então, olha e essa tensão é fundamental para entender a estruturação do Brasil independente, né? O Brasil ele deixa de ser uma colônia subordinada a Portugal através do monopólio colonial, mas o Brasil continua a ser uma settler colonial society, né? Ou seja, uma sociedade colonial baseada na ocupação, né? E esse colonialismo interno ele continua sendo baseado na escravização africana, no tráfico de africanos escravizados e no extermínio, expropriação e escravização dos povos indígenas. Então, essa é uma tensão fundamental que está presente em 1808 e que vai continuar no Brasil independente, né? O Brasil ao mesmo tempo se descoloniza formalmente, mas intensifica os seus processos coloniais internos a que esses povos subalternos são submetidos, né? E isso é uma coisa que a gente pode dizer que continua até o século XXI, né? Essa é a grande tensão para entender, né? Para entender o Brasil, né? Como o Brasil continua mantendo uma relação colonial com os seus grupos subalternos. Mas continuando na narrativa, né? 1815, então, o que acontece em 1814? Napoleão é derrotado. Já em 1812, ele é fundamentalmente expulso, né, da Península Ibérica. O Napoleão é expulso da Península Ibérica. E aí a possibilidade de retorno seria real. Em 1814 ele é derrotado, exilado, volta. Em 1815 derrotado em Waterloo definitivamente. E aí você tem o Congresso de Viena, em 1814-15, né? E o que o Brasil, o que a monarquia portuguesa faz? Em vez de voltar para Portugal, para ter um estatuto aceitável no Congresso de Viena, o Brasil é elevado, né, a Reino Unido de Portugal e Algarve, né, porque era o Reino de Portugal e Algarve. Portugal é a região centro-norte, centro para norte, Algarve é a região sul, né? E aí Portugal, o Brasil vai ser unido a isso, né? Então, aqui.
tendo constantemente em meu real ânimo os mais vivos desejos de fazer prosperar os estados que a providência divina confiou ao meu soberano regime, e dando ao mesmo tempo a importância devida à vastidão dos meus domínios na América, a quantidade e variedade dos preciosos elementos de riqueza que eles em si contêm, outrossim reconhecendo o quanto seja vantajosa aos meus fiéis em geral uma perfeita união e identidade entre os meus reinos de Portugal e dos Algarves e meus domínios do Brasil, erigindo estes aquela graduação e categoria política que pelos sobreditos predicados lhes deve competir, e na qual os ditos meus domínios já foram considerados pelos plenipotenciários das potências que formaram o Congresso de Viena, sou, portanto, servido e me apraz ordenar o seguinte: que desde a publicação desta Carta de Lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade e preeminência de Reino do Brasil. Que os meus reinos de Portugal e Algarves formem doravante um só e único reino debaixo do título Reino Unido de Portugal, do Brasil e de Algarves. Então, a opção pela permanência estava clara nesse momento. Né? Ele podia retornar para Portugal, não tinha por que não ficar. Não tinha por que ficar no Rio de Janeiro, né? Já que a ameaça francesa não existia mais. Mas mesmo assim, ele fica no Rio de Janeiro. Os laços com Portugal continuam, mas a perda do monopólio colonial vai gradualmente enfraquecer a monarquia portuguesa. Porque faz cada vez menos sentido você usar Portugal como entreposto, um entreposto que reexportasse para o Brasil mercadorias europeias, que reexportasse para a Europa mercadorias brasileiras, que era o papel que Portugal tinha tido durante todo o período colonial, já que agora você pode comercializar diretamente com as nações amigas. E pós-1815 não é só a Inglaterra. Basicamente todo mundo podia vir comercializar no Brasil, né? E essa permanência no Brasil vai gradualmente ampliar, né, a insatisfação portuguesa, que vai começar a se sentir inferior, né? E essa inferioridade que era sentida em relação ao Brasil, ela era especialmente incômoda, né? Porque você tá subordinando uma região europeia a uma região americana, uma região que sempre tinha sido colônia e passa agora a ser uma região, passa a ser a sede do Império. Mas isso aí já é outra história, né? Que vai culminar na Revolução do Porto, mas aí já fica para o curso seguinte, né? Enfim, não é o objetivo do nosso curso. Mas essa permanência no Brasil, ela não é aceitável, essa permanência no Rio de Janeiro, ela não é necessariamente vista como positiva para todo mundo. Pelo contrário, porque o que acontece é que o Rio se torna a metrópole do resto do Brasil. Se o resto do Brasil podia comercializar, já não tinha mais o monopólio colonial, o resto do Brasil ele vai ter que financiar essa corte no Rio de Janeiro. Os impostos aumentam. Essa maior proximidade da metrópole, da corte, que passa a ser o Rio de Janeiro, aumenta também a exploração das províncias. E aí isso culmina, né, na rebelião em Pernambuco de 1817, que está fundamentalmente ligada, né, a essa subordinação política e a fiscalidade. Então, e aí você tem, claro, também algumas ideias, digamos, mais inovadoras nesse momento, né? Aqui, então, né, aqui. Aqui você tem, então, essa resistência, né, pernambucana, dois documentos que mostram essa resistência pernambucana ao Rio de Janeiro. Primeiro pensando na Revolução do Rio de Janeiro e segundo pensando na estrutura social em Pernambuco. Porquanto que culpa tiveram estes habitantes de Pernambuco de que o príncipe de Portugal, ele ainda não tinha, príncipe como sentido governante, né? Sacudido de sua capital pelos ventos impetuosos de uma invasão inimiga, saindo faminto de entre seus lusitanos, viesse achar abrigo no franco e generoso continente do Brasil e matar a fome e a sede na altura de Pernambuco. Então, o Brasil, então você tem uma clara identidade separada de Brasil e Portugal e uma rejeição a essa exploração que as províncias, especialmente de Pernambuco, estavam sendo submetidos para financiar, né, esse aparato administrativo e cortesão no Rio de Janeiro, né? Mas Pernambuco também, além disso, né, chegou a se discutir, Pernambuco também tinha um certo caráter anti-escravista, né?
mas que não ia se fazer muita coisa, exatamente pela necessidade de apoio que eles tinham dos proprietários escravocratas que compunham toda a elite, né, nesse momento. Patriotas pernambucanos. A suspeita tem se insinuado nos proprietários rurais. Eles creem que a benéfica tendência da presente liberal revolução tem por fim a emancipação indistinta dos homens de cor e escravos. Patriotas, vossas propriedades, ainda as mais repugnantes ao ideal de justiça, ou seja, a escravidão era repugnante ao ideal de justiça, serão sagradas. O governo porá meios de diminuir o mal, ou seja, adotar um abolicionismo gradual. Não fará cessar pela força. Mas o que aconteceu foi a repressão, né? E, e em 1817 não, em 1817 vai ser reprimida e, enfim, não vai conseguir, né? Não vai conseguir pôr em prática. E logo no ano seguinte, o Dom João, o príncipe regente Dom João, é aclamado, né, em 1817, em 1818, o príncipe, o rei Dom João VI, né? Então o Brasil, ele é muito diferente da América Espanhola, né? Por causa desse processo de unificação. Enquanto a América Espanhola estava vivendo vários processos de guerra civil, e esses processos de guerra civil chegam com uma coisa que o João Paulo Garreiro Pimenta, né, da USP, autor inclusive do texto, né, primeiras publicações dele é exatamente o texto que eu indiquei nessa aula, com o seu orientador dele, o Isfa Yankso, o Brasil vai ser muito diferente da América Espanhola e as notícias de guerra e conflito, até de mobilização popular na América Espanhola, chegam no Brasil e até intensificam esse desejo conservador, né? E, é claro, não é só que você tem notícias, também o Brasil vai interferir na América Espanhola. Por exemplo, a conquista da Cisplatina, né, que passa a ser a província que vai ser conquistada pelas tropas portuguesas e depois vai fazer brevemente parte, né, do Brasil independente, mas aí você tem a Guerra Cisplatina, que no fim das contas acaba dando origem a um país independente. Né? Então o Brasil vai intervir no Rio da Prata nesse momento, usando como argumento que a Carlota Joaquina, inclusive, era, na verdade, uma soberana legítima, né? Enfim, vai interferir nesse parte depois pós-1817. Né? Então você tem todo. E aí 1811 conquista, né? Se conquista a província de Platina. Então você tem o pessoal no Brasil está vendo o que acontece na América Espanhola e isso influencia, provavelmente potencializa o conservadorismo no Brasil nesse momento. Então, qual é o legado, né, da vinda dessa família real e que já está visível para os agentes nesse momento específico, né? Qual é o legado da vinda da família real, da instituição da corte no reino? Né? Aqui é a cerimônia do beijamão, né? O legado é exatamente a constituição de uma sociedade mais conservadora e a unificação do Brasil. Aqui, por exemplo, o futuro Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, falando sobre como a vida da família real, uma sociedade de corte, né, ajuda a solidificar essas formas tradicionais de hierarquia social. Também a liberal mão honrou a muitos naturais do país, com as insígnias das mais ordens estabelecidas, em prêmio de relevantes serviços, das ordens militares, né? Ordem de Cristo, a nova ordem da Torre da Espada e por aí vai. A nação colheu o fruto de tão benéfica providência, exterminando dos entendimentos as ilusões democráticas, ou seja, ideias igualitárias, e dirigindo o amor da nobreza para os dignos objetos, mantendo todas as classes na dourada cadeia da subordinação, para sempre ter em vista a pirâmide monárquica, contir os indivíduos e seus competentes ofícios na devida distância da suma alteza da soberania. Então a ideia de que a fina família real e a situação da cidade de corte no Rio de Janeiro ajudou, né, a manter essa ordem social conservadora com resquícios de antigo regime. Né? Aqui a aclamação, né, no passo, em 1818, do Dom João VI, né? E aqui, enfim, o passo imperial. E o outro efeito disso foi a unificação do Brasil. Essa presença da corte no Rio de Janeiro, né, ela vai ter também, então, ela vai fortalecer os laços entre o Rio e o resto do Brasil. Porque, como eu falei no início da aula, em vez das pessoas agora terem que se ligar a Lisboa, onde estava o centro, agora se ligam no Rio de Janeiro.
Então isso vai ser fundamental para essa unificação aqui no Rio, para essa unificação política do Brasil, e a manutenção dessa unidade, né, imperial. O que a manutenção da unidade, claro, não tem que ser necessariamente vista como algo positivo, né? Qual a importância do Brasil ter ficado unido ou não, né? Enfim, sempre o IC, né? A história contrafactual sempre tem limite, né? Mas eu acho que se o Brasil tivesse fragmentado, se o Real não tivesse vindo, né? Seu principal efeito positivo teria sido não teria sido conseguido, as elites não teriam conseguido resistir à pressão inglesa e o tráfico de africanos escravizados teria acabado muito antes. Mas enfim, mas isso é um IC, né? Então vamos ler essa citação do viajante inglês, o John Locke, de 1818. Em antigos tempos, as províncias eram quase completamente desligadas umas das outras, que talvez não possuíssem outro laço comum a não ser a semelhança da língua, o fato de receberem seus respectivos governadores trienais da mesma corte e o que provinha do comércio que canalizava suas vias de interesse para a mesma cidade da Europa, Lisboa. Existindo, ao mesmo tempo, entre algumas dessas províncias, oposições de interesses e, entre outras, rivalidades declaradas e ostensivas. Assim foi que, quando a corte chegou no Rio, se verificou que as colônias consistiam de partes tão desconjuntadas que a menor agitação estariam prontas a se desmanchar em pedaços. Foi necessária toda a habilidade do governo e todo o poderoso apoio que recebeu da Inglaterra para manter o Brasil todo dentro dos mesmos laços, para desviar a atenção do povo de Lisboa para o Rio, para levá-la a sentir nesta última cidade o centro da sua unidade, a capital de sua população tão grandemente difusa, a fonte de sua segurança, o foco e a nascente de sua riqueza e de sua honra. Então por que a vinda da família real é tão importante? Porque a vinda da família real é fundamental para explicar a independência conservadora e monárquica do Brasil. A independência conservadora e monárquica que vai manter essa unidade, que vai manter a escravidão, que vai manter essa relação colonial com os povos originários e que vai manter uma estrutura social fundada na reprodução da imensa desigualdade social do Brasil. Então, se a família real não tivesse vindo do Brasil, teria sido muito diferente. Mas o que vai acontecer depois da família real já é outra história. Quem tiver interesse, né, no século XIX no Império, em princípio, lá para o meio, para o final desse ano, vai sair um livro meu com meu coautor Rodrigo Goiânia Soares, O Império em Disputa, que vai investigar, né, e discutir a formação política do Brasil, os projetos políticos concorrentes no Brasil entre 1823 e a Constituinte, até 1870-71, o Manifesto Republicano e a lei do ventre livre. Mas isso, enfim, é outra história e o curso mais ou menos, e o curso está acabado. Agora eu só vou fazer uma breve, vou pensar, nem sei como vai ser isso, vou pensar numa síntese, né? O que que significa estudar o Brasil colonial hoje e o que a gente pode entender disso. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui e espero que tenham gostado e aproveitado o curso.